Vamos lá para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E temos o prazer de receber aqui o Dr. Paulo Padovani, médico cooperado da Unimed Piracicaba, na especialidade ginecologia e obstetrícia. E o assunto hoje é de suma importância. A gente vai falar sobre o impacto da endometriose na vida profissional da mulher. Você que nos assiste, queira participar, 99141-1048. Dr. Paulo Padovani, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, a sua vinda. É um prazer. Boa noite. Olha, Neto, para mim é um prazer estar aqui com vocês. E neste mês que é tão especial, né, que é o mês dedicado à endometriose, é o mês o amarelo da endometriose aí, para que todos tenham consciência do que é e para que a gente possa transmitir alguma coisa que seja útil para as nossas pessoas que estão assistindo aí. Perfeito, perfeito. E olha, a primeira pergunta que eu já faço para o doutor, o que representa hoje a endometriose no Brasil e no mundo? Olha, para você ter uma ideia, no mundo hoje, você calcula, tem 1.760 milhões de pessoas com endometriose. Dessas, a nível Brasil, isso é em torno de 6 a 7 milhões de pessoas. Isso é um número muito significativo, muito grande. E também, entre as idades de 20 a 40 anos, nós temos a cada 10 mulheres, nós temos uma com endometriose. Então, e a grande maioria delas não sabe. Tá? Então, o diagnóstico ele é tardio, então vários fatores que nós vamos estar conversando com vocês agora. Perfeito. Pois não, Doutor Paulo, uma pergunta também, uma dúvida muito comum, né? É saber se a endometriose tem cura. Na realidade, se você for ver no Dr. Google, ele vai dizer que não tem cura. Dr. Google. Mas nós acreditamos que a endometriose, quando bem conduzida, ela vai ser controlada inicialmente, tá? E ela depende de vários fatores. Não é só a parte médica. A parte médica, nós conseguimos 50% dessa cura que você fala. Que ótimo. Os outros 50% é a paciente que tem que saber qual é o problema e saber como que ela vai tratar aquilo. Hoje, o médico modificou o jeito de tratar a endometriose. Olha. E as pacientes têm que entender que elas têm que entender a doença para saber do que tem que se defender. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Sim, muito importante. A gente já entrando no assunto, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, você pode participar conosco, viu? 2534-1234, está na tela o telefone ao vivo aqui para você participar, ou pelo WhatsApp, 99141-1048. Está aí na tela para você. O diagnóstico tardio da doença. Por que isso acontece, doutor? Por que demora um pouco para ter o diagnóstico? Qual que é a causa disso? Olha, Neto, a forma que a gente avalia a endometriose é através dos exames de imagem. Perfeito. E esses exames de imagem, numa fase inicial, não vão aparentar lesão. Uhum. Então, é muito comum as meninas pós-puberdade, assim que elas começam a ter ciclos ovulatórios, isso ocorre de 1 a 2 anos depois, elas aparentam bem-estar físico, mental, tudo isso aí, mas muitas delas começam a ter essa parte dessas cólicas, dessas dores, com muita severidade. E passam a perambular todos os ambulatórios médicos aí para tratamento da fase aguda, apagar o incêndio, vamos dizer assim. Sim. Aí vai no ginecologista, a gente não vê imagem nenhuma, e se nós não pensarmos em endometriose, nós não vamos fazer diagnóstico. Uma das coisas que a gente acha que tem muita importância, né, é a informação. E a informação é uma das coisas que eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe.
o perfil psicológico, as formas a qualidade de vida, como ela vive, contribuem muitas vezes para levar a um estresse oxidativo. Aham. E esse estresse oxidativo, ele está relacionado com a parte psicológica, com o meio ambiente, poluição ambiental, hábitos como bebida, cigarro e outras coisas mais, né? Aham. Podem estar atrapalhando, né? E entender que a partir do momento que ela começa a ter conscientização disso, a gente vai ter um maior sucesso no tratamento. Aquele estigma, dor é normal, era geralmente o que acontecia, né? Porque ia no ginecologista, não encontra nada, a mãe vira para a filha e fala, olha, eu tive dor a vida inteira, tudo. Ah, então você teve, então dor é normal. É normal, olha só. E aí, a história da doença, quando começa na puberdade, para fazer o diagnóstico demora 12 anos. Puxa Nossa. vida. Depois, começando um pouquinho mais para frente, é de 6 a 8 anos, em média, para fazer o diagnóstico. Então a gente tem que primeiro pensar em endometriose, começar a pensar no bem-estar dessas pessoas, Sim. e aí a gente começar a reverter esse quadro todo e chegar onde falou, da cura, né? Da cura, né? Estamos ao vivo, a sua participação é essencial conosco aqui no quadro da Unimed Piracicaba Saúde. Agora, hoje recebendo o Dr. Paulo Padovani, médico operado da Unimed Piracicaba, especialidade de ginecologia e obstetrícia. Tem pergunta, pois não, Maria? Tem sim, doutor Paulo. Olha, a Cleomara está aqui conosco no WhatsApp querendo saber o seguinte. Primeiro, ela quer saber quais são os sintomas da endometriose. Ela está contando um pouco do caso dela aqui. Ela diz que tem um mioma, ela diz que o útero é grande, né? E faz 1 mês e meio que está vindo, e tem muita, tá vindo para mim, né? Tem muita cólica. A Cleomara que ela está com 52 anos de idade. Olha, a partir do período de menopausa, há uma tendência de recrudescer os sintomas, tanto da endometriose como do mioma. Mas endometriose não é a mesma coisa que mioma. Embora exista uma forma de endometriose que acomete o útero, que chama-se adenomiose. É uma infiltração do tecido do músculo do miométrio, né, o músculo do útero, e isso torna aqueles sangramentos muito intensos, né? O mioma é outra característica, ele mais por compressão da parte interna, daquela camadinha interna, e também por problemas mecânicos, ele vai transformar uma dificuldade para o útero de parar aquele sangramento, né? Então, quando a pessoa menstrua, o útero contrai, e se ele contrai normalmente, não vai ter problema, porque aí ele vai fazer com que aquele sangramento seja bem pequeno. Agora, o mioma é uma causa de sangramento, a endometriose também, então vamos separar uma coisa da outra, tá? Então, provavelmente, o caso dela deve ser só o mioma aí. Agora, o ginecologista vai saber melhor. E esse sangramento que ela disse que está tendo mais de um Então, mês tem que aí... tratar o sangramento. São Certo. várias técnicas para serem tratadas. Hoje nós temos radiofrequência, nós temos a retirada dos miomas e, em último caso, a retirada do útero. Estamos ao vivo aqui, tem mais participação. Você pode participar pelo telefone 2534-1234, 991-4110-48. Tem uma pergunta, vamos primeiro para o WhatsApp, o doutor vai falar um pouquinho, né, também aqui, sobre a questão da menstruação e da dor, né? É normal, né, a dor durante a menstruação. A gente vê muitas mulheres, né, reclamar toda vez que vai ficar menstruado ou que está menstruado, sente muito a dor. O doutor já vai responder isso, só que primeiro vamos lá para a pergunta do WhatsApp. Vamos lá, a população aqui querendo saber agora é a Cristiane, doutor, que está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela dá boa noite, Neto e equipe. Boa noite. Neto, por favor, pergunta para o doutor se endometriose é hereditário. Boa pergunta. Olha, nós temos dados que comprovam em torno de 5% tem um caráter hereditário.
tá? Em geral, pacientes da mesma família podem desenvolver a endometriose, né? Existem várias causas que promovem que... Na descendência direta, doutor? De mãe para filho ou Mãe de avó para neta? Na família. Na família. Na família pode transmitir, né? Hoje, a teoria mais aceita, ela envolve a parte genética também. Perfeito. A teoria mais aceita é o seguinte, que a célula do endométrio, ela passe a ter uma alteração genética ali. É um implante, um print, por causa desses fatores locais, Sim. né, que, por exemplo, levou a esse estresse oxidativo, e haveria uma modificação do DNA da célula. E isso faria com que levasse a uma agressividade maior que a gente nota nessas pacientes. Sabe? Então, hoje não se tem certeza de que todas as teorias estão corretas, mas nós temos essa teoria, por exemplo, ela justifica o porquê de eu mudar a qualidade de vida, mudar a alimentação dessa paciente, tirar esse estresse oxidativo, nós vamos ter mais sucesso, né? Você me perguntou anteriormente quais são os sintomas da endometriose, né? Então, o sintoma mais frequente é dor, né? Ele normalmente é a dor localizada na menstruação, que agudiza na menstruação, mas que pode estar relacionado também com dor durante o ciclo todo. A dor é o fator mais importante em relação a isso, né? Mas o sangramento também é um outro fator, tá? A dor no ato sexual é uma outra coisa. E de 35% a 50% das vezes, infertilidade, dificuldade para se engravidar, né? Então são fatos que vão levar a ter esse incômodo da endometriose, né? Então seria isso. Perfeito. Estamos ao vivo aqui. E a respeito, doutor, a questão durante a menstruação sentir muita dor, né? A gente vê as mulheres reclamando bastante disso, né? Dor menstrual. Isso é normal que aconteça ou não? Não. A dor menstrual, ela tem um certo nível, pode dar uma certa contração, um certo incômodo, mas dependendo do nível, a gente tem que entender que temos que descartar fatores outros que estão desencadeando aquela dor, né? A dor na endometriose tem algumas características interessantes. Geralmente é por compressão de inervação a nível de abdômen. E o nosso organismo, ele interpreta assim, o abdômen, ele tem uma sensibilidade diferente do que é a nossa pele, por exemplo. Se a nossa pele, nós estamos sentindo dor porque queimou, porque é uma dor queimada, né? E lá, ele mapeia, o nosso cérebro mapeia o que está doendo. Que interessante. E ele leva a ter contraturas musculares. Então, existe um músculo aqui nas costas, chamado quadrado lombar, um músculo aqui na região da nádega, que ele sai do trocânter do fêmur e vai até o sacro, que chama-se piriforme, e também do elevador do ânus, que é a região do períneo da mulher. Doutor, então, toda essa região fica com dor? Então, é assim, a paciente, ela fica com dor praticamente subentrante nesse período que não está menstruada. Sim. A hora da menstruação, essa dor irradia para a costa, irradia para a perna. Meu Deus. E esse músculo piriforme, ele passa, por baixo dele, passa o nervo ciático. Perfeito. E a contratura dessa musculatura gera uma dor com irradiação no posterior da coxa, no nível do ciático. Vai para as pernas, né? E interessante, uma atenção do fisioterapeuta nessa hora, a gente já melhora. Você quer ver uma coisa interessante? Nós tivemos a pandemia toda, e nós não pudemos operar um monte de gente. E aí a gente fazendo essa atenção, onde através de umas massagens,
nesses músculos, nós conseguimos, em questão de 3 ou 4 sessões, retirar a dor. Olha isso. Melhorava em torno de 60%, 70% da dor que ela estava carregando o tempo todo. E melhorava a dor também na hora da menstruação. E aí, com os medicamentos normais que a gente dá para cólicas menstruais, isso acabava resolvendo. Então, acabava controlando, né? Esses casos mais acentuados, nós somos obrigados a bloquear a menstruação. Pode ser através de uma injeção ou através de uma progesterona, que tem uma ação ótima sobre essa célula da endometriose. Também é uma outra tática que nós usamos antes da pessoa ter tirar dela dessa situação, entendeu? Então, você traz ela para uma situação de melhor conforto. De melhor conforto, claro. Certo? E aí, com esse timing que a gente dá, nós vamos tratar a parte de massagens, a parte do fisioterapeuta, nós vamos estar vendo a parte psicológica. Doutor, é uma equipe multidisciplinar, né? E essa, já a gente entrando também nessa informação para você que está em casa, é dessa maneira que a Unimed ela vem tratando, né, esse problema em relação com as mulheres, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar que vai tratar essa paciente. Olha, o nosso ambulatório de endometriose está para ser inaugurado, né? Agora. Maravilha. Mas nós já estamos fazendo todas as opções de tratamento, né? Porque nós acreditamos que só assim a gente vai conseguir resolver todos os problemas que a endometriose produz. Puxa, né? Bacana isso. E custa muito caro isso. Sabe? Você vê, o custo na Europa da endometriose é em torno de 22 bilhões e 500. A nível Brasil foi calculado em torno de 15 bilhões e meio. Então, para a gente ter uma ideia de que é uma doença de difícil diagnóstico, de difícil mensurar a quantidade de pessoas que estão com endometriose, mas ela tem uma importância muito grande em começar a se fazer um diagnóstico correto, de começar a tratar corretamente, e aí nós vamos dar um desfecho melhor, né? A nossa equipe multidisciplinar, nós vamos ter um cirurgião geral, que vai tratar das lesões invadindo o intestino, o urologista, que vai tratar das lesões invadindo a bexiga. Perfeito. O ginecologista, vai ter médico de dor, nós vamos ter uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma nutricionista para ver a parte alimentar, muito interessante. E eu acho que toda essa visão da doença vai colaborar muito para uma tentativa de a gente controlar a doença e, se possível, levar a cura. Levar a cura. Que maravilha isso, né? A gente vê, né, a medicina preventiva, né, essa ação da medicina preventiva, que está também nas equipes multidisciplinares, né, tratando uma doença que há pouco tempo atrás era exclusivamente, como o senhor falou, um trato de amenizar a dor. Não tem cura, tem só que amenizar a dor. E hoje a gente vê a Unimed, então, se despojando aí, fazendo, né, essa equipe multidisciplinar para tratar esse problema. O senhor falou, a questão da nutrição, o que a gente come tem total influência, né, sobre o seu corpo. Com isso também, claro, a doença que está presente ali, né? Sim, e nós que estamos bastante tempo aí na caminhada, né? Caminhada, nós já passamos todos esses percalços todos. E de tanto a gente sofrer junto com as pacientes, nós conseguimos trazer uma melhora para isso. Que maravilha, né? Que maravilha. Nós estamos ao vivo, tem uma participação, aliás, o doutor vai participar de 2 lives, a gente já vai divulgar aqui com cartaz. Mas antes tem uma participação aí, né, Maria? Tem sim. Pois não. Doutor Paulo, falando dessa questão de tratamento, né? A Fanny está querendo saber se a mulher tirar o útero resolve. Não é assim. A retirada do útero, ela não resolve a doença. Tá? A não ser que a doença dela seja só dentro do útero.
Então, toda vez que a gente vai operar uma paciente, o primordial é fazer uma boa investigação diagnóstica. Tá? Então, imaginar que se tem lesão de intestino, se tem lesão externa, se tem lesão de bexiga, se a lesão qual a característica dessa lesão, né? Para que a gente possa, num evento só, resolver. Outra coisa, o número de cirurgias que as pacientes chegam para a gente, a paciente geralmente chega com um calhamaço de exames, tudo, sim, com cirurgias já feitas. Olha e tudo, só. E com recidivas das cirurgias muitas vezes. Então, é importante que tudo isso seja bem avaliado antes, né? E a gente consegue, digamos assim, um sucesso maior no tratamento dessa forma. Perfeito. Pois não, Maria. Olha, diga. As participações aqui, a gente precisava de um tempo maior com o doutor, né? O pessoal quer fazer pergunta, quer agradecer, quer comentar. A Cosma está assistindo a gente, dando boa noite, estou acompanhando o programa. Sempre adoro as entrevistas, doutor. A Cosma está gostando da conversa. E olha, mais uma participação aqui, minha xará, dona Maria, olha que mensagem carinhosa. Doutor Paulo foi meu médico por muitos anos, pessoa maravilhosa. Eu trabalhava em uma clínica odontológica em frente ao consultório dele. Ele me atendia às 7h30 da manhã para não me atrasar na clínica. Pessoa muito humana. É a Maria, doutor, que está aqui fazendo esse agradecimento do senhor. Muito bom, né? É isso que a gente precisa, né? O trato humanizado tá dessa maneira, né? Tá no pensar como prevenir, como tratar. E claro, tá também no indivíduo, né? Esse profissional que entende, né? Que ama a profissão e faz aí da melhor maneira, né? Para os seus pacientes. Então, é uma filosofia da Unimed, a gente sabe disso, a Unimed Piracicaba trabalha dessa maneira e a gente tem um prazer de tê-los aqui, né? Os profissionais para conversar diretamente com a população. E o reconhecimento é muito bom, né? Está do outro lado, olha, meu médico está ali presente, então a gente fica muito feliz. Em destaque aqui é o site, né, Maria? Exato, esse site, né, doutora, onde tem muitas informações, e a Unimed Piracicaba é parceira desse projeto. Sim. Fala um pouquinho, doutor, desse site. Olha, o projeto é o Moviendo, né, em comemoração a esse mês da endometriose. É um médico lá da Bahia, que ele vai estar com a gente falando sobre uma live agora dia 17, né? E é muito interessante porque ele coloca todos os sintomas, as orientações e eu acho que para o público leigo ele vai cair como uma luva, né? Maravilha. Então esse é um movimento a nível nacional e que a Unimed está participando. Muito bom, que é dia 17, né, doutor Thaís? Dia 17 do 3 às 19h30. E o Centro de Reprodução Humana também. Também está junto. Quem quiser encontrar e começar a seguir esse site, é só digitar lá no Google, se você quiser abrir aqui, é desse jeito que escreve, gente, Moviendo, né, brasil.com.br, você já vai ter o site aí, tem várias informações, ele tá bem bacana, né, doutor? E tem uma live que o senhor vai participar também agora na segunda-feira, né? Sim, na segunda-feira agora, da Unimed. Da Unimed, tá em destaque aí. Muito bom, com a Mara. Muito bom, você pode acompanhar o tema que a gente está discutindo aqui também. A informação tem que chegar, né? Através das redes, através da TV, a gente chega na sua casa, com toda certeza você acompanha o programa Piracicaba Agora, sabe disso, né? Que você acompanha e é muito importante. A participação aqui é direto para você que está em casa, trazendo a informação e contando com a sua participação. Doutor Valdovani, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Sempre é um prazer, uma aula, uma identificação com esse público que é paciente, que assiste. Isso é muito importante, viu? Olha, Neto, para mim é um prazer estar aqui com vocês e sempre que solicitado a gente está aqui para conversar com vocês, falar em nome da Unimed aqui também, que está crescendo, está desenvolvendo-se de todos os lados, inclusive nessa parte também. Muito bom, muito bom. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado. Você acompanhou o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.